Olá, que bom poder estar gravando esse vídeo e poder compartilhar com você. Nesse vídeo eu quero homenagear a palavra de Deus. Hoje, segundo domingo de dezembro, é comemorado o dia da Bíblia. E eu quero ler 3 versículos da palavra de Deus. O primeiro versículo que está em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Também na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículos 16 e 17, vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É com muita alegria que eu estou hoje comemorando o dia dela, da Palavra de Deus. Palavra de Deus que transformou minha vida. A Palavra de Deus tem poder. Foi a Palavra de Deus que penetrou em meu coração e mudou o meu ser interior. Hoje eu sou quem eu sou porque eu fui alcançado pela palavra de Deus. Deus usou alguns irmãos, algumas irmãs, até a minha esposa, a minha mãe, alguns parentes, para poder interceder pela minha vida. Louvado seja Deus que eles foram usados por Deus para ser os intercessores. Mas o Espírito Santo é quem me convenceu. Porque um dia, e como é que eu fui convencido? Um dia eu ouvi a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela penetrou de tal maneira no meu coração que ela fez a diferença e continua fazendo a diferença até hoje. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu não imagino a minha vida sem a palavra de Deus. Eu não imagino a minha vida hoje sem os efeitos que a palavra de Deus traz para a minha vida. Eu não consigo viver sem a palavra de Deus. O dia que eu não leio a palavra de Deus, que eu não ouço Deus através da palavra dele, algo está errado na minha vida. E eu tenho 3 tipos de leitura bíblica. Uma é a leitura minha devocional, aquela que eu leio todo dia para edificação da minha vida, para alimento da minha alma. Tem a outra leitura que eu faço, como pela bondade, graça e misericórdia de Deus eu exerço o ministério pastoral, é aquela em que eu tenho um plano de leitura, em que eu compartilho a leitura audível com muitas pessoas. E tem aquela leitura que eu faço como ministro da palavra de Deus, eu me vejo na obrigação de degustar, de me alimentar, de me aprofundar cada vez mais na palavra, para quando Deus quiser me usar e eu subir no púlpito para pregar a palavra, eu leve um alimento sólido, um alimento sadio através da palavra, que eu tenha base bíblica para poder ministrar e não ministrar heresia e não fazer com que as pessoas pequem. Pois a própria palavra de Deus diz que nós não devemos acrescentar e nem tirar uma vírgula. Eu entendo que Deus está falando, olha, pregue a minha palavra, somente a minha palavra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação escrita de Deus. O livro no qual Deus nos dá as respostas às grandes perguntas que preocupam a nossa alma ou que às vezes nos aflige. Isso aconteceu comigo no ano de 1997. Eu tinha 31 anos, quando eu então, num culto na cidade de Laguna,
O pastor fez o apelo e eu não levantei as mãos, uma mão. Eu levantei as minhas mãos e eu não entreguei, eu entreguei a minha vida a Cristo. Eu entreguei, eu quis ser aceito por Deus, porque Deus já havia me escolhido. João capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Para que Deus nos escolheu? Para dar fruto. E eu espero estar correspondendo a esse Deus trino, a esse Deus que deu o seu único filho a morrer por mim e a morrer por você, lá naquela cruz. O plano de salvação para a humanidade se cumpriu através da vida de Jesus Cristo. Então, é com imenso prazer que nesse dia, segundo domingo de dezembro desse ano, de 2021, eu estou gravando esse vídeo para poder então homenagear a palavra de Deus. Como é bom ser guiado, como é bom ouvir Deus todos os dias. Você quer ter mudança de vida? Ouça Deus todos os dias. Como é que você vai usar? Como é que você vai ouvi-lo diretamente? Através da palavra. Pegue a palavra, leia, peça a direção de Deus para que você tenha entendimento. E é para toda e qualquer classe. A palavra de Deus não escolhe classe social. Se você concluiu faculdade, se você é graduado, se você é pós-graduado, se você é doutor, se você é mestre, não. A palavra de Deus está ao alcance de todo ser humano, João Calvino, ele diz que a Bíblia é o cedro pelo qual o rei governa a sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, né? A orientação de Deus, quando Deus levanta Josué para ser o sucessor de Moisés, Deus diz em Josué no capítulo 1, versículo 8, não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso é a palavra de Deus. Salmo 33, verso 4, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Aleluia, aleluia. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Eu não consigo imaginar onde eu estaria se não fosse a palavra de Deus. Eu não consigo imaginar se eu estaria vivo se não fosse a palavra de Deus que me alcançou. E a palavra de Deus que faz a diferença. Por isso, amados, eu tenho um compromisso com Deus, com o reino de Deus, antes de ter compromisso com qualquer denominação, com qualquer instituição denominacional que tenha CNPJ. Antes disso, eu tenho um compromisso com Deus, o Deus da palavra. Antes disso, eu tenho um compromisso com a palavra dele. Porque não foi instituição denominacional que me mudou, não. Não foi CNPJ, não foi placa de igreja que me mudou. Foi a palavra de Deus. A palavra de Deus é que me mudou. É que mudou meu ser interior. Lógico, eu, como orientação de Deus, eu tenho que congregar, porque senão não estaria seguindo a orientação de Deus. Por isso eu congrego. Por isso eu ando junto com pastores, com homens de Deus que tenham compromisso com a palavra de Deus. O dia que deixar de ter compromisso com a palavra, aí a gente para de andar junto. Mas eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Meu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus, o Deus da palavra, porque eu fui alcançado pela palavra. Fui alcançado. Por isso, eu prego a palavra, independente de denominação, independente de CNPJ. Deus está acima disso tudo. Porque a palavra dele é quem muda.
A palavra dele é quem faz o pecador, aquele que está no vício, assim como eu era um pecador ainda, né? Quer dizer, eu estava afundado no lamaçal do pecado. E foi ouvindo a palavra que o meu ser interior foi mudando. Eu e minha esposa, passamos um período da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo, nós passamos um período onde nós não queríamos mais congregar, porque nós começamos a olhar com os olhos carnais e olhar só para o defeito das congregações, dos homens que estavam e muitos que estão à frente de denominações. Foram 6 meses, piores 6 meses da nossa vida já com Cristo. E eu lembro que o que nos manteve de pé e o que fez com que nós voltássemos a congregar foi a palavra de Deus. Então, meus amados, eu estou aqui para homenagear a palavra de Deus, que é tudo para mim, tudo na minha vida, tudo. Convido a você que é filho de Deus, ou mesmo que não seja filho de Deus ainda, a meditar na palavra. Ah, mas é muito difícil entender a palavra. Não, não é. Eu também achava assim. Vou te dar uma dica. Se você quer um plano de leitura, pode entrar em contato comigo. Eu vou te colocar num grupo onde você vai poder ouvir todo dia a palavra de Deus audível. E comece a ler Salmos. Leia todo o livro de Salmos. Depois você lê Provérbios. Acabou Salmos e Provérbios? Vai lá para o Novo Testamento. Leia os 27 capítulos do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, Efésios, e assim você vai lendo. Acabou de ler os 27 livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento? Vai para o Antigo Testamento, começa lá em Gênesis, belíssima história do povo de Israel, e leia os 39 livros do Antigo Testamento. Agora, uma dica: não leia a palavra de Deus como um gibi. Não leia. Tenha reverência, porque Deus está falando com você através da palavra dele. Quando você está lendo a palavra, é como se Deus estivesse na sua frente falando com você. E ele merece toda reverência, toda reverência, todo respeito. Ele é Deus, ele merece. Então faça isso. Não leia como leu